Começando agora o programa Falar é Fácil, com Reinaldo Passadori, a arte da comunicação verbal. Rádio Cloud Coaching. Olá, bem-vindo a mais um programa Falar é Fácil, a arte da comunicação verbal. Sou Reinaldo Passadori, CEO da Passadori Comunicação, especialista em comunicação. E hoje quero falar com você sobre diversas formas que nós podemos utilizar para iniciar uma apresentação. Aparentemente é um processo simples, mas se observarmos, é um processo que exige assim, uma série de detalhes, muitas minúcias, para que a pessoa possa ter desenvoltura e facilidades na hora de fazer uma apresentação qualquer, que pode ser a apresentação de um projeto para a diretoria de uma organização, de um tema numa reunião, pode ser uma palestra, um sermão, uma homilia, enfim, qualquer que seja a situação em que a pessoa tem que fazer uma apresentação. É muito interessante porque as pessoas, normalmente, se você observar, começam sempre do mesmo jeito que aprenderam e vão repetindo assim ao longo do tempo. E dificilmente criam outras formas para iniciar de forma talvez assim interessante, talvez mais criativa e, por que não, muito mais interessante. Por exemplo, aquela pessoa que sempre começa apresentando o argumento no primeiro período, ela sempre faz isso e repete, toda vez, olha, estamos aqui para falar sobre esse assunto, estamos aqui para falar sobre aquele outro tema, como por exemplo, numa homilia, no sermão de uma igreja católica, por exemplo, ou anglicana, tem uma leitura de um texto da Bíblia e depois é feito um comentário sobre aquele texto da Bíblia. Então é feita uma alusão àquele texto que foi lido anteriormente e dali se tira uma reflexão e depois uma conclusão. Então são formas sempre comuns, sempre repetidas. Mas eu quero então apresentar para você algumas orientações em relação a como é que você deve iniciar uma apresentação. Primeira coisa, quer seja você sendo apresentado ou não, você mesmo se apresentando, é muito importante cumprimentar as pessoas. Ser uma pessoa gentil, educada, uma pessoa que cause logo de início boa impressão. Porque na medida que você, então, é uma pessoa que mostra uma certa humildade, um jeito agradável de ser, ou você pode até bolar um sistema e entrar lá de uma forma apoteótica, com tambores e muita música. Mas o importante é que você organize a sua maneira de iniciar, cumprimentando as pessoas, dizendo que você chegou e que está lá para, de alguma maneira, servi-las de alguma forma, ou instruí-las, orientá-las, dar uma informação, motivá-las, inspirá-las para alguma coisa. Então é importante esse cumprimento e também envolver as pessoas logo de início, olhando nos olhos, falando com as pessoas e tendo assim uma postura adequada, uma aparência elegante, bem cuidada, para, enfim, novamente, contribuir para a sua boa impressão inicial. E além disso, de que maneiras você pode iniciar? Já falei uma delas, que é você apresentar o argumento no primeiro período, que é você então dizer para que veio, qual é o objetivo, quanto tempo terá a sua apresentação e se as pessoas poderão ou não fazer uma pergunta e se forem, em que momento que elas poderão fazer a apresentação, essa pergunta. Então você estabelece os critérios de como é que vai funcionar, de que maneiras você prefere que seja a sua apresentação. Você pode iniciar também de uma outra forma, com uma pergunta, cumprimentando as pessoas, depois de cumprimentar, iniciar com uma pergunta. Vocês sabem, por exemplo, quanto que a empresa está investindo no treinamento nesse período, neste ano, só no treinamento dos seus colaboradores? Ou você sabe o que vai acontecer daqui para frente com o novo sistema político que estamos adotando? Ou qual seria a situação se nós tivéssemos um outro candidato que fosse eleito? Ou seja, uma pergunta para despertar logo de início uma curiosidade. Mesmo que você não responda a pergunta, mas você suscita ali uma curiosidade, né? Desperta um interesse nas pessoas. Além disso, você pode começar com uma pergunta, você pode começar com uma história, um exemplo, uma ilustração, um fato que tenha acontecido, que tem a ver com aquilo que você vai desenvolver na sequência. Você pode também fazer uma alusão à ocasião. Por exemplo, estamos agora na época da primavera. Então, poderia falar uma coisa sobre a primavera, ou sobre a época das eleições, ou sobre mudança no sistema governamental, ou sobre o que se espera daqui para frente em relação à guerra lá na Ucrânia e também com a Rússia. Então, você iniciar fazendo uma alusão em alguma coisa que esteja acontecendo e você traz dali para o assunto que você vai desenvolver. Outra forma também
é você começar com uma anedota, uma observação bem-humorada. É uma situação muito arriscada essa. Você tem que ter muita habilidade para começar com uma história engraçada ou uma piada. Nem sempre você consegue um bom resultado. Por isso, evite. Melhor cautela, melhor se cautelar do que depois tentar remediar uma situação que ficou inadequada. É apenas para dar para você uma série de instruções, informações sobre como é que você pode iniciar uma apresentação. Perceba, além dessa você pode criar tantas outras de acordo com a sua capacidade criativa. Ficamos por aqui, eu espero que você tenha gostado e seja útil para você, quando for fazer as suas próximas apresentações, escolher qual a melhor maneira que você julga mais adequado de acordo com aquela situação, de acordo com aquele público, de acordo com aquele contexto. Até o nosso próximo programa. Um abraço, até lá. Chegamos ao final do programa Falar é Fácil, com Reinaldo Passadori, a arte da comunicação verbal. Rádio Cloud Coaching. Ouça Falar é Fácil, com Reinaldo Passadori, sempre às segundas-feiras, às 9:30 da manhã, com reprise na terça às 12h30 e na quarta às 15h30, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.